Oi gente, tudo bem? Aqui é Vivian Garrido. Hoje eu quero falar de um assunto que para algumas pessoas pode ser um pouco delicado, que é a respeito de espiritualidade em crianças. Eu tenho atendido algumas pessoas que têm tido problemas relacionados a crianças que têm um certo contato com o mundo espiritual, crianças que têm os famosos amigos imaginários, crianças que relatam histórias bem elaboradas de situações que elas acreditam estar vivendo, que elas veem, que elas escutam, que elas não poderiam estar criando sozinhas, né? E isso tem a ver com espíritos, com mediunidade, com crianças que podem ser índigo, cristal. E muitas vezes os pais ficam perdidos nessa situação e acabam levando em médicos, acabam tendo diagnósticos desencontrados ou muitas vezes dizendo que a criança tem esquizofrenia, que a criança tem algum tipo de doença relacionada a esses contatos que a criança está tendo. Quando a gente é criança, a gente tem a mente muito mais aberta e muito mais expandida, porque a gente ainda não foi limitado por certas crenças, a gente ainda não foi condicionado, né, a pensar que essas coisas são viagem, que elas não existem. Então, a criança tem a mente muito mais aberta para esse tipo de coisa. Né? E os adultos, muitas vezes, quando não tem uma espiritualidade muito avançada ou não tem um conhecimento, acabam tratando isso como doença. E muitas vezes crianças passam a tomar remédio, passam a frequentar psicólogos, psiquiatras muito novinhas, justamente porque as pessoas não têm conhecimento de que existe essa facilidade, digamos assim, de contato das crianças com o mundo espiritual. Eu tive alguns casos de pessoas que nem vieram me procurar especificamente para essas coisas, mas vieram me perguntar, né, e me dizer a respeito, meu filho não consegue dormir sozinho, ele diz que tem alguma coisa, minha filha inventa histórias, o meu filho está tendo comportamentos estranhos, né, que ele não tinha, está ficando muito fechado no mundinho dele, está fazendo coisas que antes ele não fazia. E eu acabei, por causa desses comentários de pessoas que vieram tirar alguma dúvida comigo, eu acabei tratando já 3 crianças. E essas 3 crianças tiveram melhoras grandes, né? Depois que a gente fez a intervenção, depois que a gente fez os acessos para verificar o que realmente estava acontecendo com essas crianças, né? Então, eu resolvi fazer um vídeo para alertar alguns pais, né, que muitas vezes você vai ter um filho seu diagnosticado com uma doença e às vezes é uma doença, não é na verdade bem uma doença, né? Na verdade é uma espiritualidade um pouco mais aguçada, é um contato com o mundo espiritual um pouco mais aguçado que o seu filho pode ter. Ele pode ser índico, pode ser cristal, ele pode ter uma mediunidade avançada e o que pode acontecer é que essa criança pode se tornar perturbada, pode passar a ter medo, pode causar vários problemas, por exemplo, crianças que não dormem no próprio quarto, que têm que dormir com os pais, que têm medo, crianças que podem ter comportamentos que entidades podem estar induzindo elas a ter, né? Eu tive casos, por exemplo, de criança que conversava com entidades e começou a ficar agressiva com os pais e essas entidades ficavam dizendo para que ela fizesse coisas negativas e ela contava para a mãe e de uma forma bem agressiva, né? E no final das contas a gente fez uma intervenção e descobrimos que essa criança na verdade estava sendo obsediada por alguns espíritos e depois que a gente fez a intervenção essa criança melhorou e não teve mais problemas com isso. Então, se você tem um filho que está tendo qualquer tipo de comportamento estranho, antes de você levá-lo para ser diagnosticado com alguma doença, procure saber, veja se não é algo energético, de repente pessoas com quem ele está tendo contato, às vezes na escolinha, às vezes pessoas negativas mesmo, você vai no supermercado, tem alguma entidade ali que está com alguma outra pessoa, que está ali naquele ambiente e
essas entidades, elas percebendo que tem alguém que vê elas, que sente elas, elas acabam indo ali, né? E quando se trata de uma criança, realmente acaba sendo um caso complicado e que pode realmente causar vários transtornos, tanto para os pais quanto para a própria criança. Então eu queria só alertar, né, sobre isso e dizer que se alguém tiver algum problema relacionado a esse tipo de coisa, a gente pode fazer um diagnóstico, a gente pode buscar dentro dessas coisas que eu falei aqui, se realmente o seu filho tem algum problema que pode ser espiritual, pode ser energético, ou se não, que ele realmente tenha um problema médico, que muitas vezes você fica levando em vários médicos e acabam dando um diagnóstico, às vezes até não estamos achando nada, então vamos tentar tratar isso, tentar tratar aquilo. Então, às vezes, esse tipo de coisa não resolve. Então, busquem um apoio nesse sentido, né? Principalmente os pais que já têm uma abertura de mente, que hoje em dia é muito mais fácil a gente encontrar pais que tenham esse tipo de abertura, né? E que saibam da existência desse mundo espiritual, de outras dimensões, de espíritos desencarnados, de obsessores, e trazer isso como uma solução, muitas vezes, para coisas que você vai demorar muito tempo, seu filho vai sofrer muito tempo e você não vai encontrar um diagnóstico adequado. Não estou dizendo aqui que isso substitui qualquer tipo de tratamento médico, muito pelo contrário. Estou dando mais uma opção para aqueles pais que não estão conseguindo nenhuma solução para esse tipo de problema e que podem encontrar uma solução para esse problema de uma outra forma, tá certo? Então, quem puder, compartilhe o vídeo, passe para outras pessoas. Se você sabe de algum pai que está passando por esse tipo de coisa, compartilhe, que de repente a gente pode ajudar essa criança a ter uma vida, uma qualidade de vida melhor. Eu vou deixar aqui embaixo o endereço do meu site, os meus dados de contato, e quem tiver interesse, quem tiver mais dúvidas e quiser saber mais a esse respeito, pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp ou pelo telefone, como achar melhor, por e-mail, e aí a gente vai tentar oferecer a melhor ajuda possível para o seu filho, tá bom? Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.